de uma pesquisa recente da Distrito, tá? Ela nos mostrou que o Brasil ocupa posições bem intermediárias aqui, olhando em contexto mundial de eficiência logística. Nós somos 61º, algumas dizem que somos 63º em desempenho mundial, e foram apontadas grandes dores relacionadas a esse mercado, tá? E as principais: transporte, estoque e armazenagem. Somente esses 3 pontos correspondem a 750 bilhões de reais por ano. E isso é uma conta pesada para o país, são 12% do PIB brasileiro, tá? Então, quando a gente fala em olhar para a logística, olhar para a supply chain, a gente fala de uma conta que é pesadíssima no contexto econômico nacional, né? Então, a gente não está brincando com valores pequenos, e trabalhar inovação, trabalhar tecnologia, trabalhar um novo viés de atendimento faz com que uma boa fatia da economia possa se beneficiar com isso. Que tipo de oportunidade para inovação, então, vocês percebem que existe a partir de uma atuação colaborativa, aí olhando no aspecto maior, entre indústria, concorrente, fornecedor, distribuidor e transportador. As práticas de colaboração, elas têm espaço nesse mercado, olhando dessa maneira? Eu particularmente vejo diversas oportunidades, tá? Então, a gente vê uma crescente, a gente acompanha e monitora bastante a evolução da quantidade de startups relacionada a transporte e logística, tá? Então, hoje nós temos muita possibilidade através de plataformas de aplicativos de frete. Então, hoje, quase posso afirmar que se está faltando frete é porque talvez não se esteja procurando no local adequado. E isso só é permitido porque, eventualmente, um agente de carga ou alguém que está lá originando esse negócio é muito mais eficiente do que ter uma equipe de vendas prospectando o mercado inteiro, né? Existem alternativas também que a gente vê surgindo no mercado, como, por exemplo, o compartilhamento de frota. Muitas vezes tem transportadoras que têm um excesso de volume de transporte em épocas mais sazonais. Por que ela não pode compartilhar essa frota por meio de um compartilhamento, né, online com isso? Por que não compartilhar, no caso daqueles que fazem distribuição, um slot dentro do teu caminhão para que uma outra transportadora carregue, né? Aquela perspectiva de que eu tenho que ter um bolo, e é muito cultural, eu digo até cultural no meio de transportes como um todo, tá? De que eu não posso dividir pedaços do bolo. O grande ponto é, comer um bolo sozinho é muito difícil. Então, se a gente consegue particionar isso com parceiros, é bem provável que esse bolo esse bolo fica cada vez maior. Ou seja, tu participe mesmo que em frações de espaço, ou seja, vou perder um pouco do meu frete se eu usar um aplicativo, né, de frete. Vou perder um pouco do meu custo, e normalmente a turma pensa só no custo e não no resultado que aquilo traz. Tá? Então, eu particularmente citaria isso como grandes espaços aí de aproveitamento. Ou seja, se você tem um veículo próprio, você pode usar eles de outras formas, né? Assim como hoje se faz compartilhamento de carro, ou, né, aluguel de carro por dia, por hora. Por que não isso para veículos, né? E dando um exemplo bem de colaborativo, que eu vejo que funciona muito bem, hoje, grande parte dos players de e-commerce, por exemplo, no mercado, já não possuem estoque próprio, né, em alguns pedaços de alguns tipos de mercadoria. Por quê? Eles têm mini vendedores, né, que fazem parte desse marketplace, que todo o custo basicamente de postagem e custo de estocagem disso não vem deles. Ou seja, tu consegue trazer essa eficiência porque sempre aquele pequeno vendedor que daqui a pouco vende lá né, uma capinha de celular, por exemplo, ele consegue armazenar dentro de casa isso é uma eficiência gerada. Tá? Então é um dinheiro que não ajudaria muita coisa, ou traz só ineficiência. Então, particularmente, eu acredito muito nesses dois cenários que eu comentei com vocês: compartilhamento de frota, compartilhamento de slot de espaço dentro desse veículo, e, obviamente, né, não ter por que não utilizar todos os aplicativos de frete aí que existem no mercado, para não ficar nem com frete de ida, nem com frete, né, não acontecer de ter um frete de retorno vazio, por exemplo, né? Perfeito, Andrés. Bem colocado. Wagner, gostaria de complementar? Sim, Voltaire. Eu tenho, naturalmente, por estar associado e sempre participando de rodadas de negócios, principalmente em reestruturação de marca, planejamento de marca, a gente sempre fala de oportunidades, né? Para mim, talvez não é que isso seja fácil, mas isso esteja no meu dia a dia. Eu vou dividir aqui a resposta em dois preceitos aqui. A primeira é em relação a segmentos, tá?
Antes de falar de segmentos, até eu estava falando ontem, inclusive, numa outra oportunidade, até com a ICES, inclusive, com os parceiros Mutus e a Imove, em relação ao primeiro ponto, assim, antes de eu olhar a oportunidade, eu diria que é mais importante sempre olhar o consumidor. Estávamos falando isso ontem. Então, quando eu vou primeiro buscar oportunidades, a transportadora sempre olha o mar sangrento, o mar vermelho, ela sempre vai ali na indústria, no comércio, muitas das vezes na zona de atuação dela, e ela olha ali o que tem de oportunidades, coisas ainda não realizadas, o que é bem difícil hoje em dia. E isso, talvez, do meu ponto de vista, é por onde começamos errado. A gente sempre temos que olhar tendências. Como eu olho tendências? O consumidor, como ele está consumindo, como ele está se comportando, como ele está reagindo, e principalmente o que ele quer comprar. Porque eu conheço muitas empresas que vendem bons produtos, mas é produto que o cliente não está disposto a comprar. Por melhor que ele seja, por melhor que seja o teu modelo de negócio, se o teu cliente não está disposto a comprar, ou se ele não está na onda certa, o teu produto não vai engajar, e não vai ter audiência naturalmente. Então, essa é a primeira dica que eu trago. E olhando o segmento, tá? Pelo menos da minha expertise, eu vejo o segmento ainda da saúde. Muitas transportadoras se limitam a ter Anvisa, mas para vocês que estão pensando, vai para cima, vai em frente, tira o teu Anvisa, é uma baita oportunidade, é um mercado que existe especialidade, mas ele ainda está em alta. O mercado da saúde, de boa forma, é um dos mercados que mais crescem. Eu ainda não vi grandes players se destacar. Suplementos, por exemplo, medicamento não, mas suplementação, e principalmente também complementando cosmético, é outro segmento que o pessoal não tem dado tanto foco, apesar de ter grandes empresas fazendo. E por último aqui, o mercado pet. Talvez eu pareça insano falando disso agora, é aquela coisa, quem fala primeiro parece o doido ou parece o inovador, mas o mercado pet, eu não vi ainda ninguém olhando, e todas as vezes que eu pessoalmente vou em um comércio como esse, o ticket médio que eu gasto é muito maior do que quando eu vou comprar alimento para a saúde de boa forma, que é um mercado que muitas pessoas já estão olhando. Então, esses são segmentos que eu deixo como sugestão, e principalmente, como o Andrés falou, a colaboração. Não queira fazer tudo sozinho, tenha parceiros. Por que não criar um grupo de empresas, cada um em um estado, com a sua zona de especialidade, falando a língua cultural daquela região? Então, isso são oportunidades que eu vejo, e eu volto a palavra ao Voltaire. Ótimo, Wagner, maravilha. Antes de passar para o Alexandre aqui, Alexandre, deixa eu já fazer um gancho aqui, porque eu acho que a gente pode aproveitar, tem uma pergunta pertinente a esse tema, já podemos trazer aqui do Luciano Medrado, muito obrigado aqui, evento Luciano Medrado. Como construir uma cultura colaborativa no segmento de transportes de carga, cuja característica maior é a concorrência imperfeita ou perfeita, né? Empresa, autônomo, cooperativa e a carga própria. Queria fazer esse gancho, porque acho que é bem pertinente a esse tema, Alexandre. Excelente esse ponto que o Luciano trouxe, realmente, Voltaire. E agora ficou para mim, para tentar, então, fazer o complemento para o Wagner e para o Andrés. O Voltaire está fazendo o reloginho girar ali, legal. Eu acho que um dos pontos, eu vou fazer um gancho até antes de chegar especificamente nesse ponto do Luciano, eu vou trazer um gancho lá que eu acho que ajuda, que o Wagner trouxe no comentário dele anterior, onde ele falou da questão dos conceitos. E eu acho que esse é um ponto a revisão dos conceitos, ele acho que é um ponto-chave dentro desse processo. E as empresas, por muito tempo, consideraram os seus veículos, os seus CDs, os seus imóveis como sendo os seus ativos. E eles consideravam, obviamente, todas as despesas com pessoal e com processos como sendo os passivos. E a mudança de conceito que passa, acho que é muito relevante, é a inversão, a compreensão de que isso se inverteu. De que aquilo que tu considerava um diferencial teu, que era os teus caminhões e os teus CDs, hoje eles têm a tendência a te tornarem mais lentos. Então, eles deixam de ser o teu ativo e passam a ser visto, talvez, como sendo os teus passivos. E as pessoas que você tem dentro da companhia, os processos, os fluxos, as ferramentas, eles passam a ser os teus ativos porque eles te possibilitam você atuar de uma forma mais rápida. E no momento que a liderança compreende essa mudança, você passa a valorizar as pessoas, e ao valorizar as pessoas, você passa a valorizar as características humanas como a colaboração.
E aí isso passa a vir de dentro para fora do negócio, ou seja, você incentiva o teu time a colaborar, o teu time compreende a importância e a relevância de colaborar internamente, e, consequentemente, ele passa ao natural fazer isso dentro do negócio. E aí nós estamos falando de um negócio que está, de fato, passando por uma série de mudanças. Acho que tem um item que se falou muito, acho que na década, há uns 10 anos atrás, Voltaire, que era a consumerização, né, ou seja, que eram as empresas se inspirarem no comportamento do consumidor para trazer a tecnologia, ou seja, as pessoas tinham melhor internet em casa do que nas empresas, tinham melhor celular em casa do que nas empresas. Esse processo acabou sendo invertido, as empresas conseguiram recuperar, e isso nós estamos vendo hoje de novo, que o processo acelerou de tal forma que é lá no consumidor que você vai ver as diferenças. Hoje, se nós formos olhar, então, dentro desse conceito, a gente viu quase 1 milhão de novas lojas de e-commerce foram criadas no ano passado, é um número extraordinário. Nós vimos os conceitos de entregas em dias passar para horas, e agora já se fala em minutos, né? Ou seja, a experiência, a mudança muito relevante no indicador. E a gente vê, olhando um pouco, eu acho que é sempre bom quando a gente está fazendo um planejamento de tecnologia, a gente entender o tamanho da oportunidade que se tem à frente, e acho que é bom relativizar isso, entender que apesar de todo esse crescimento que nós tivemos no nosso mercado, por exemplo, no e-commerce, a gente continua tendo um e-commerce que é provavelmente em torno de 20% do que os países mais evoluídos já conseguiram atingir. Então, ou seja, a gente tem um mercado gigante para evoluir. Acho que os pontos que o Wagner trouxe as sugestões foram bem legais. A questão do patch, eu concordo plenamente com o Wagner, acho que é um super insight. A gente tem acompanhado o aumento de demanda a olhos vistos, mas essa demanda ela acaba acontecendo também à medida que as pessoas vão tomando mais consciência. A gente vê a evolução na economia secular, né? A gente vê as pessoas preocupadas em como que a logística vai resolver, como é que eu estou fazendo o consumo, como é que eu vou fazer um consumo consciente, né? Como é que eu garanto que eu estou sendo socialmente responsável? E quando a gente está falando em consumo consciente, quando a gente pensa num produto, a gente pensa, ok, um consumo consciente significa que eu tenho que cuidar da embalagem, que eu tenho que cuidar como que ele foi feito, mas eu também tenho que entender se a estrutura de logística que está sendo usada, se ela é eficiente, se ela garante que ela está usando as melhores rotas, se ela está usando da melhor forma possível a sua estrutura, os seus investimentos. Então, a logística também tem um papel de garantir que os processos estão sendo feitos de uma forma consciente. E eu traria dentro do ponto, até para responder de uma forma um pouco mais objetiva agora ao Luciano, eu acho que tem um ponto, quando a gente fala que isso persegue, eu acho que cada vez mais a consciência das pessoas, especialmente quando a gente está falando dos mais jovens, é fazer a reflexão se você está sendo socialmente responsável. E socialmente responsável hoje significa que você está buscando resultado para todos. Para os colaboradores, para os investidores, para os clientes, para os fornecedores e para o mercado, para a sociedade como um todo. Então, se você está atuando de uma forma colaborativa, se você está garantindo que a sociedade como um todo está ficando mais eficiente, você sim está sendo socialmente responsável, você está sendo ambientalmente responsável. Então, acho que essas são consciências que no momento em que tu passa a direcionar o teu negócio às pessoas e tenta entender o que é valor para essas pessoas, todo esse processo, esses conceitos que a gente tem visto no consumidor, a gente vai começar cada vez a ver com mais naturalidade na pessoa jurídica, né? E a gente vai perceber de que nós, como no papel de liderança da tua área de negócio, da tua empresa, a gente tem um papel muito relevante de dar o exemplo e de tomar atitudes e promover as mudanças que a gente percebe que devem ser feitas.